Você está percebendo que estão tentando tirar de vocês o conhecimento do Eterno, do Adonai? Então, vejam, fica bem claro que a circuncisão é a entrada na aliança. Ou seja, se você tem fé, você também tem que ter obras. Se você é circuncidado no coração, alguns dizem, não, o que é importante é a circuncisão do coração. Ora, como é que você é circuncidado de coração e não é na carne? E como é que você é circuncidado na carne e não é no coração? Outros pegam o texto de Colossenses 2, 11, 12 e 13 e diz que o Machia mostrou ali a circuncisão que não era na carne. Ora, mas se o Machia mostrou a circuncisão que não era na carne, de fato não era, era também o quê? No coração, mas isso foi feito pela emuná. E a emunar é um ato de fé seguido de quê? De obras. Ou seja, se você não se circuncida, você não entra na aliança. Você tem que ter a circuncisão da alma, do coração, mas também tem que ter o quê? Da carne. Fica bem claro que a circuncisão é necessário, é preciso e que toda a Torá precisa ser guardada. É interessante colocar que a Igreja Romana colocou na Almeida, dizendo que era proibido, que afastado estaria do Machia a questão da circuncisão, se você fosse circuncidado. Aí eles colocam que Paulo tivesse falado aquilo. Mas como é que ele falou, se lá na frente ele mesmo vai circuncidar Timóteo? Exatamente. Como é que uma pessoa diz que é proibido e logo após ele vai circuncidar? Como é que eles dizem que o Messias automaticamente falou mal da circuncisão e ele, ao 8º dia, foi circuncidado? Tem que ver isso aí. Então nós vemos que o grande culpado disso tudo é exatamente os erros das escrituras que vêm de origem romana e da latina, do Vulgata latina, através do próprio Jerônimo, que diz: eu que mudei a Bíblia, eu que fui forçado pelo Papa Damaso a substituir o nome do Eterno, a tirar tais textos e a colocar tais textos. Se algum leitor das antigas escrituras lê essa tradução que eu fiz, antes que engula sua saliva, ele iria gritar que Jerônimo era um falsário. Exatamente, foi as palavras do padre Jerônimo. Ele escreveu isso. Você que está nos ouvindo aqui, querido telespectador, vá lá, pegue o livro Jerônimo, o tradutor da Bíblia. Pegue esse livro. Vocês vão ver que o próprio Papa Jerônimo, o bispo, ele confessa que o Papa mandou ele mudar a Bíblia e fazer o que eles queriam. Então, é fácil pegar uma Bíblia totalmente adulterada, tendenciosamente a nível de contextos, de doutrinas tendenciosas ali colocadas, porque o que eles pensam, eles empurravam de Bíblia dentro, eles iam fazer com que o texto falasse aquilo que eles quisessem. É o caso de Atos 15. Você desmascara a questão ali que não era circuncisão, pelos versículos logo, Atos 15, 4, 6, 8, 9, 10. Você vai ver logo lá embaixo que o problema ali que estava se tratando ali em Atos 15 não era a circuncisão. Porque ele mesmo disse, uma fardo que nem nós e nossos pais podemos suportar. Ora, o fardo que nem nós e nossos pais, que Shaul está falando ali, não era circuncisão, e sim o quê? Legalismo. Legalismo, por quê? Qual é o judeu que tem fardo quando feito nele a circuncisão? Nenhum fardo, porque o judeu é circuncidado em que dia? 8º dia. Os judeus têm consciência de que ele foi circuncidado? Então, como aqui, o judeu pode dizer que foi um fardo que nem nós e nossos pais podemos suportar. Está vendo aqui, querido telespectador? Você percebe a farsa, a mão negra de Roma tentando mudar os textos da Bíblia? A circuncisão, prezado telespectador, é válida. Robespierre, assim, mudando de assunto agora, eu gostaria de saber, porque muitas igrejas, elas ainda guardam as festas, outras, de forma alguma, não guardam. Então, eu gostaria que você esclarecesse se estas festas atualmente ainda são válidas de acordo com a Torá. O que a Torá diz a esse respeito, se necessariamente temos que guardar ainda estas festas que eram realizadas lá no passado? Muito bem.
A primeira coisa que eu quero deixar clara aqui no Congresso sobre as festas é a expressão Hag, em hebraico, que significa festas. Bem, em Vaikra, Levíticos, falando sobre as festas, em primeiro lugar, ela foi determinada pelo O Eterno. Segunda coisa, a festa é um estatuto perpétuo. Uma coisa perpétua, ela dura quanto tempo? Para sempre. As festas duram para sempre. Terceiro aspecto, as festas são sombras, figuras do que ia se processar no processo da redenção humana. Cada ato da festa tinha um significado espiritual. A festa de Pessa, por exemplo, apontava para o Machia, o Cordeiro de Pessa. A festa do Shabat apontava para o Shabat que nós vamos ter na vinda dele. Nós vamos ter um Shabat de um dia, que para o Eterno é 1000 anos. A festa de Sukkot é uma festa da nossa reunião com ele, exatamente dentro do contexto do Shabat. A festa de Yom Kippur é uma festa que aponta a nossa, que Yeshua é o nosso Yom Kippur, é o juiz que se assentará no trono da Kevod, no trono dele para julgar as nações da terra, né? Então, cada festa, ela aponta para um acontecimento no mundo. Bem, como nós sabemos, repetimos Matitiahu 5,17, quando diz: eu não vim mudar a Torá, mas levá-los a cumprir. Vejam, muitos confundem algumas festas judaicas com alguns atos evangélicos que acontecem dentro das igrejas. Entre estes atos estão a Santa Ceia. A Santa Ceia que acontece dentro da Igreja Batista, Assembleia, e também dentro da Igreja Presbiteriana e Adventista, lembre-se que aquela Santa Ceia não é da palavra do Eterno, não é da Escrituras Sagradas. Ela é um ato isolado que veio de Mitra, certo? Ali era celebrado o corpo de Cristo, que hoje se fala Cristo. Então, aquele ato isolado era onde se participava do pão e da ceia do sangue de Cristo, porque eles acreditavam que o Machia deles morreu numa cruz, numa sexta-feira, e ressuscitou em um domingo, às 3 horas da tarde, sei lá, no final do domingo. Bem, não é este o objetivo nosso. Nós não fazemos, os judeus, principalmente os Anusim, cujo somos parte, não praticamos esse tipo de ato. Sabemos que isso é uma transgressão explícita da Torá. Vejam, nós praticamos as festas do Eterno, que são as 7 festas. A primeira festa, o Shabat. A segunda festa, a Pessa, que não tem nada a ver com Páscoa. A Páscoa era uma deusa, símbolo pelo coelho, simbolizada também pela deusa Ishtar, que era uma deusa que aparecia na Grécia cheia de seios, que dava de alimentar aos seus filhos. Vejam que a Páscoa, o Messias deles, do cristão, morreu numa sexta, ressuscitou no domingo, e toda aquela mitologia que veio da Babilônia. O judeu não pensa assim. A nossa Pessa simboliza a saída do povo do Egito, aonde é promovida a sua libertação. A terceira festa que nós guardamos é a festa das primícias. A quarta, as festas de... me parece que se chama de Shavuot. A quinta festa me parece que é Shofar. A sexta, Yom Kippur. E a sétima, Sukkot. Essas 7 festas, Daniel capítulo 7, versículo 25, no original, Daniel capítulo 7, versículo 25, exatamente no original, nós temos escrito exatamente como o profeta descreve o que o homem do pecado iria fazer com aquelas festas. Exatamente, aqui no original, não na Bíblia de Almeidinha.
O padre Almeida já mudou este versículo. No original está escrito: e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirás os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar as festas e a Torá. Quem foi o homem do pecado que entrou no lugar, que se faz como Deus, assenta-se no trono do Deus deles lá, e é igual a Deus? Quem é o homem que fez isso? É só ir e examinar a história. Nós não temos dúvida. Constantino, que no ano de 313 subiu e aboliu. Uma das coisas que ele aboliu foi as festas, entre elas o Shabá. As festas em hebraico é conhecida no plural como Shabbatot. E estas festas, nunca, prezados telespectadores, elas foram abolidas. Tanto que Shaul, lá em Coríntios, me parece que é 11, né, Gessé? Ele fala: e Yeshua, na noite que foi traído. Ora, Shaul não estava ali comemorando, em hipótese alguma, uma festa de Santa Ceia. Shaul estava fazendo o que ali, gente? Shaul estava fazendo uma festa de Pêssah. E quantas vezes é por ano? Uma vez só por ano. É só uma vez por ano. Então, Constantino, ele mudou as festas e mudou a Torá. E isso aconteceu de fato? Aconteceu. Constantino mudou as festas e a Torá. Em contrapartida, nós temos as festas dos cristãos. E eu te pergunto, as festas dos cristãos, os cristãos guardam? Guardam ou não guardam os cristãos as festas dele? Guarda. Claro que os cristãos guardam. Festeja, né? Quer ver, prezados telespectadores? A sua igreja adventista, batista, presbiteriana, Assembleia de Zeus, será que sua igreja guarda o domingo? Pode ter certeza que uma destas que eu citei guarda, com certeza. Outra pergunta que eu quero fazer: a tua igreja guarda o carnaval? Pode ser que ela não guarda. Mas a católica guarda. A sua igreja guarda o São João? Pode ser que você não guarde, mas a católica guarda. Mas a sua igreja guarda